Oi, pessoal, eu sou a Corte e hoje a gente vai aprender sobre DREADs, o que são e onde vivem. DREADs é a abreviação de Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs, ou, em tradução livre, receptores desenhados para serem exclusivamente ativados por drogas projetadas. Imagina você poder controlar circuitos cerebrais com a precisão de um interruptor, ativando ou silenciando grupos específicos de neurônios, com apenas uma injeção. Bem-vindo ao mundo incrível dos DREADs. É uma tecnologia revolucionária que está transformando a forma como compreendemos o cérebro e tratamos distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Mas o que quer dizer ser um receptor desenhado para ser exclusivamente ativado por drogas projetadas? Os DREADs são proteínas geneticamente modificadas que foram alteradas para não responderem mais aos seus ligandes naturais. Ou seja, são receptores feitos sob medida e que só respondem a comandos químicos específicos. É como se fosse uma forma de controle remoto super específico para uma parte do cérebro. DREADs é uma técnica quimiogenética, ou seja, usa engenharia genética e compostos químicos para controlar a atividade de células específicas. Os Russells são a tecnologia que deram origem aos DREADs. Eles tinham uma especificidade menor e uma atividade constitutiva maior, ou seja, eles acabavam sendo ativados por acidente, mesmo sem a presença de droga. Os DREADs vieram para mudar isso. Os DREADs eles têm uma maior especificidade e têm uma menor atividade constitutiva, então eles não ativam por acidente. Mas onde é que eles vivem? Apesar de ser uma tecnologia experimental, os DREADs já vivem nos principais centros de neurociência comportamental, psiquiatria experimental e neurobiologia da memória, até mesmo em modelos animais de doenças neuropsiquiátricas como esquizofrenia, TDAH e Alzheimer. Nas universidades, os DREADs vivem entre os neurônios de camundongos e ratos geneticamente modificados. Com uma simples injeção, geralmente de uma substância chamada CNO, os pesquisadores conseguem ativar os receptores que foram colocados nos cérebros desses ratos e, como se ligassem uma luz, conseguem assistir os efeitos em tempo real. Hoje, os DREADs habitam majoritariamente no cérebro de roedores, mas já foram aplicados com sucesso em moscas de fruta, as nossas queridas drosófilas, macacos rezos e até mesmo em culturas celulares. Eles são realmente versáteis. Tá, mas como é que funciona isso tudo? Para a gente entender como funciona, vamos primeiro entender como é que eles são inseridos no nosso cérebro. Os DREADs precisam de receptores virais para serem colocados no cérebro. É como se um vírus decidisse fazer trabalho de delivery e carregasse o DREAD até a região que o pesquisador quer investigar. Com isso, o pesquisador consegue controlar qual a região do cérebro o DREAD vai ser expresso, em que tipo celular, usando os formatores genéticos específicos, também o DREAD vai ser expresso, e se a expressão será ativada apenas em células com uma enzima específica ou outra, o que aumenta ainda mais a especificidade celular. Tá, beleza. Agora que eu já sei como é que ele está no cérebro, como é que o pesquisador consegue controlar, como é que eu faço para ativar isso? O DREAD não consegue se ativar sozinho. Para ele funcionar, a gente precisa da administração de um ligante sintético. A substância que vai fazer ele funcionar, sabe? Essa substância entra no corpo todo, mas, por serem extremamente específicos, apenas os neurônios com a expressão de DREADs vão responder, sendo ativados ou desativados. É realmente como se fosse um interruptor. Mas os DREADs funcionam sempre da mesma forma? Não. E isso é muito importante. Alguns fatores afetam o funcionamento dos DREADs. O nível de expressão, que pode ser mais alto ou mais baixo, a desensibilização, ou seja, o uso repetido deles pode acabar gerando uma tolerância, e o metabolismo do ligante. Se a substância que faz eles funcionarem pode acabar sendo convertida em pequenas quantidades, tendo uma certa ação cerebral. Vamos para um exemplo prático. A gente é pesquisador e a nossa pesquisa quer investigar o papel do hipocampo na formação de memória. Então, vamos injetar o nosso carregador. Vamos injetar o carregador do nosso DREAD, o nosso vírus, diretamente no hipocampo. Com isso, os neurônios da região vão expressar nosso receptor. Quando a expressão for completa, poderemos ativar ou inibir os neurônios daquela região, usando as substâncias específicas dele. São diversos estudos e inúmeras possibilidades. Mas a gente já sabe como funciona, já sabe o que são, mas qual a importância disso tudo?
Os DREDs são um salto metodológico sem precedentes, permitindo a investigação de circuitos neurais com uma precisão cirúrgica, mas sem a cirurgia. Essa investigação inclui a ativação ou inibição seletiva de vias excitatórias ou inibitórias entre as áreas cerebrais, como hipocampo córtex pré-frontal, subtipos celulares, como interneurônios GABAérgicos ou neurônios dopaminérgicos, e projeções específicas, por exemplo, neurônios que partem de uma região para outra. Eles também permitem o controle reversível e temporário da atividade neural. Ou seja, diferente das lesões permanentes, que são amplamente usadas em pesquisas, e das drogas que apresentam uma meia-vida e efeitos colaterais, os DREDs permitem uma avaliação da atividade neural por horas, mas com efeito restrito ao tempo de teste. Isso é fundamental para distinguir, por exemplo, qual é o papel de um circuito durante a aquisição de um comportamento versus a sua expressão, como a modulação momentânea de uma área afeta decisões, memórias ou respostas emocionais, e o que acontece com a rede quando ela é manipulada cronicamente ou agudamente. E, por fim, os DREDs também podem ser usados em modelos de transtornos mentais, permitindo uma modulação de transmissores como dopamina, serotonina e glutamato, permitindo que a gente entenda a origem comportamental de sintomas como anedonia, impulsividade ou paranoia, e que a gente teste se a restauração da função de um circuito é capaz de reverter sintomas comportamentais. Tudo isso gera conhecimentos de base e também apontam alvos promissores para novos tratamentos. E além disso tudo, o que mais que os DREDs podem fazer? Os DREDs estão sendo fundamentais para desvendar os mecanismos do comportamento. Com eles, os pesquisadores conseguem responder perguntas como o cérebro forma memórias, qual é o papel da dopamina em decisões complexas, o que muda na motivação e na busca por recompensas, e como emoções modulam o comportamento adaptativo. Isso acontece porque a ativação seletiva de neurônios em regiões como hipotálamo, amígdala, córtex cingulado e núcleo accumbens permite nos observar em tempo real como os circuitos específicos acendem ou apagam durante momentos de aprendizagem, momentos de medo, tomada de decisão e motivação, revelando engrenagens invisíveis da mente em ação. Mas e as aplicações futuras? Mesmo ainda em fase pré-clínica, ou seja, eles ainda não podem ser utilizados em tratamentos com humanos, a tecnologia dos DREDs é vista como uma ponte promissora entre a neurociência básica e a aplicação clínica, abrindo caminhos para um novo paradigma terapêutico, a neuromodulação personalizada. Com isso, possivelmente poderíamos ter tratamentos direcionados para epilepsia, Parkinson e depressão resistente, reprogramação de circuitos cerebrais em transtornos como autismo, esquizofrenia e TOC, terapias químicas sob medida, com controle remoto da atividade cerebral por compostos orais ou injetáveis, evitando efeitos colaterais dos medicamentos tradicionais, permitindo tratamentos mais precisos e com menos efeitos colaterais. Mas, se o DREDS é isso tudo, por que a gente ainda não pode usar? Primeiro, a gente precisa vencer importantes desafios técnicos, éticos e regulatórios. É necessário um controle seguro da expressão gênica, prevenção de respostas imunológicas e garantia da especificidade em humanos, além de um compromisso com a ética no uso de modelos animais, garantindo o bem-estar e uma redução do sofrimento do animal. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigada!